Graça e paz, irmãos, e você que está nos acompanhando pela transmissão, Deus abençoe a sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Nós estamos meditando, queridos, no livro de Coríntios. Nós estamos nesse trecho aí de ações de graça, dos versículos 4 a 9, mas de uma maneira específica para hoje, nós vamos meditar no versículo 6. 1 Coríntios 1, 6. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Para que a gente contextualize melhor, vamos ler a partir do versículo 4, por gentileza. Versículo 4 a 6. Todos. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que fos dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção para transmitir a tua palavra. Senhor, me enche com o Espírito Santo. Pai, eu clamo, me enche com o Espírito Santo para que eu possa pregar a tua palavra, entregar a mensagem com fidelidade, com unção e com graça. Ilumina a nossa mente, prepara o nosso coração e nos capacita a vivermos a tua santa palavra. Vem, Senhor, falar com a tua igreja. Vem, Senhor, edificar o teu povo. E a cada um, de uma maneira especial, ó Espírito Santo, aplica a tua palavra, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, a tendência humana é ao descontentamento, à reclamação, à murmuração. Nós temos a tendência de focar muito mais nos aspectos negativos, não é verdade? Geralmente a gente foca mais nas coisas negativas que nos acontecem, nas falhas e nas imperfeições. Essa é uma tendência humana, essa é uma tendência natural. Contudo, quando lemos esse texto, vamos perceber que Paulo tinha tudo para começar a carta à igreja de Coríntios, apresentando os erros e os pecados e imperfeições dos irmãos daquela igreja. Ele tinha tudo para começar apontando exatamente as falhas, e que tinha bastante. Mas vejamos o que ele escreveu no capítulo 1, versículo 2. Volta um pouquinho aí, vamos ler o que diz o texto no versículo 2. Todos comigo? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Até aí. O apóstolo Paulo começa a carta afirmando que essa igreja era de Deus, mesmo conhecendo toda a situação e problemas que a igreja estava vivenciando, mas ele diz: a igreja é de Deus, ela pertence a Deus, ela é do Senhor. E ele continua dizendo que os crentes daquela igreja haviam sido santificados em Cristo Jesus, foram declarados santos pela obra redentora do Cordeiro de Jesus Cristo, o Senhor. Mas também, queridos, o apóstolo Paulo afirma de que eles foram chamados para viver em santidade de vida, uma vida espelhada na pessoa do Senhor Jesus. O santo apóstolo não ignorava os problemas daquela igreja, mas ele escreve a sua carta para ministrar correção em amor, sabendo que a ministração da palavra produz mudanças significativas. E Paulo mostra inicialmente, antes de começar a orientar a igreja, exortar a igreja, apontar os erros daquela igreja, ele começa mostrando o que Deus fez na vida daqueles irmãos. Olha o que diz o texto. Amados, Paulo mostra inicialmente o que Deus fez. E o que é que o texto diz no versículo 2 que Deus tinha feito? O Senhor os santificou.
E o que Deus estava fazendo na vida deles, os chamou para serem santos. Por essa razão, queridos, que o apóstolo Paulo, no início do versículo 4, afirma, versículo 4, o início, todos comigo? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Até aí. O apóstolo Paulo inicia a sua carta agradecendo a Deus. É isso mesmo. Ele inicia agradecendo. Amados, como nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Tirarmos o foco inicial das adversidades, das falhas, das imperfeições e colocar aquilo que é a visão divina. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus é soberano. E quando temos essa perspectiva, em vez da murmuração e do lamento, vem a gratidão. E Paulo, ele começa no versículo 4 expressando a sua gratidão a Deus. O apóstolo Paulo inicia a carta agradecendo a Deus pelos seus feitos na vida da igreja. Ele nos ensina, queridos, alguns motivos pelos quais nós devemos agradecer. Já vimos 2 motivos. O primeiro motivo, nós devemos agradecer a Deus pelo propósito da sua graça. Isso aí está no versículo 4. O segundo motivo pelo qual devemos agradecer devemos agradecer a Deus pelos recursos recebidos em Cristo Jesus. Isso está no versículo 5. E hoje nós vamos estudar o terceiro motivo pelo qual nós devemos agradecer. Nós devemos agradecer a Deus porque o Evangelho de Cristo foi confirmado em nós. Amados, nós devemos agradecer a Deus porque o Evangelho de Cristo foi confirmado a nós de uma maneira poderosa e sobrenatural. Vejamos o versículo 6, todos, mais uma vez. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Esse versículo pode ser dividido em 2 partes. É um versículo tão pequeno, mas que tem lições tão preciosas para a nossa vida. Primeira parte trata da centralidade do Evangelho. Parte A do versículo 6. Todos, somente a parte A. Comigo. Assim como o testemunho de Cristo. A segunda parte desse texto trata da confirmação do Evangelho. Parte B do versículo 6, tem sido confirmado em vós. Vamos analisar a primeira parte. E a primeira parte, queridos, fala do testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo, amados, refere-se à mensagem apostólica sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Cristo refere-se à mensagem do Evangelho, à mensagem da cruz, à mensagem da graça. Refere-se à proclamação do Evangelho que apresenta quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele fará. E Ele fará coisas grandiosas no cumprimento das suas promessas. Nas 2 cartas de Paulo aos Coríntios, nós vamos encontrar o que ele revelou sobre o testemunho de Cristo. E aí vem a pergunta: o que é que Paulo pregou? O que é que Paulo ensinou? O que é que Paulo proclamou? Qual o testemunho de Cristo que Paulo deu nas suas 2 epístolas? Vejamos alguns. Não vamos ver todos, porque são muitos. Apenas alguns. Primeiro testemunho. Trata-se do Cristo crucificado. Amados, o centro da proclamação apostólica é a mensagem da cruz. O centro da proclamação apostólica é a mensagem da cruz. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, capítulo 1, versículo 23 e 24, veja o que está escrito, todos comigo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios,
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, todos, bem forte, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No versículo 23, o apóstolo Paulo deixa muito claro: pregamos a Cristo crucificado. No versículo 24, ele continua e diz: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz, amados, não é apenas um evento histórico, e foi um evento histórico, mas o conteúdo da mensagem cristã. É esse o conteúdo, é esse o testemunho que Paulo presta à igreja de Corinto, à cidade de Corinto. Cristo na cruz do Calvário é a redenção do homem. Cristo na cruz do Calvário derramou o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados, nos redimir e nos libertar. Essa mensagem foi proclamada àquele povo, àquela gente. Amados, essa mensagem é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós é o poder e a sabedoria de Deus. Aleluia. O pastor e escritor Gordon Fee, ele diz que a sabedoria de Deus é revelada em um Messias crucificado, e essa é a loucura que salva. Como um Messias crucificado pode ser o Salvador? Mas ele essa é a bendita mensagem. Ele morreu na cruz em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, perdoar os nossos pecados e nos redimir para a glória celestial. Primeiro testemunho, o Cristo crucificado. Segundo testemunho, o Cristo como Senhor soberano. E aí nós vamos para o versículo 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Veja o que diz o versículo 9, todos comigo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Parte final, todos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, Paulo enfatiza repetidamente o senhorio de Cristo. A expressão Senhor no grego Kyrios, referindo-se a Jesus, aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento. Alguns chegam a colocar mais de 700 vezes. O título Senhor é usado para Jesus mais de 200 vezes nas epístolas paulinas e mais de 100 vezes nos evangelhos, e se espalha por todos os outros livros do Novo Testamento. Ao chamar Jesus de nosso Senhor, Paulo está afirmando a plena soberania e divindade do Senhor Jesus. Jesus é soberano e Ele é Deus eterno. O título Kyrios, Senhor, no Novo Testamento, corresponde ao nome Yahvé, no Antigo Testamento, reconhecendo Jesus como Deus exaltado sobre todos. O Deus exaltado sobre tudo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o Senhor que tem o controle de tudo, que tem o controle da minha vida e da sua vida, e Ele está agindo para te dar a vitória, porque Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. Terceiro testemunho, o Cristo como fundamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Esse é o terceiro testemunho que Paulo pregou para aquela cidade. Diz o texto sagrado: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amados, a igreja de Corinto estava dividida em grupos. Cada um se identificava com um líder diferente. Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo e outros de Cefas, ou seja, Pedro. Paulo, o apóstolo que fundou essa igreja, escreve para corrigir essa mentalidade
e trazer unidade à igreja. E essa palavra grega para fundamento se refere à base sólida e inabalável sobre a qual toda a estrutura de um edifício é construída. Paulo está falando da pedra angular, do ponto de partida essencial e insubstituível. A declaração de Paulo, ninguém pode lançar outro fundamento, é enfática. A igreja não pode ser construída sobre tradições, sobre líderes humanos, sobre filosofias, rituais ou dogma. Qualquer tentativa de usar algo diferente de Jesus Cristo como base resultará em uma anulação da verdade sobre Jesus como Senhor e fundamento da igreja. É uma estrutura frágil e destinada ao colapso. Jesus é o fundamento já posto. Amém, queridos? Jesus é o fundamento já posto. É isso que diz o texto. A frase, além do que já está posto, ensina que o fundamento não é algo que os crentes ou líderes podem criar. Ninguém pode criar outro fundamento. Não é homem, não é nenhum líder religioso, especificamente. Não, queridos. O problema é que nós estamos vendo muitas igrejas se iniciando e com fundamento em lideranças, em homens, referências humanas. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Esse fundamento já está posto e nem outro pode substituir esse fundamento. Jesus é o fundamento da igreja, do qual a igreja é construída, é edificada. Jesus já foi revelado, queridos, crucificado, ressuscitado e exaltado. Ele é o alicerce divino que Deus mesmo providenciou. Meu querido irmão, minha querida irmã, não coloque a sua vida em outro alicerce. Meu querido irmão, minha querida irmã, não construa a sua vida espiritual em outro alicerce. O fundamento é Jesus e ele já está posto. Ele já está posto. O trabalho do apóstolo Paulo e dos líderes da igreja é simplesmente edificar sobre esse fundamento que é Jesus, sobre esse fundamento, e não tentar inventar um novo ou ir atrás de um outro do qual já foi inventado há algum tempo. Quarto testemunho: o Cristo como nosso Redentor e Salvador. 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 20. Vamos ler, 1 Coríntios 6, 20. Diz o texto sagrado: fostes comprado por alto preço. Fostes comprado por alto preço. Amado, ser comprado remete à linguagem da redenção, especialmente no contexto do mercado de escravos no mundo antigo. Na teologia bíblica, significa que os crentes foram libertos da escravidão, do pecado, da morte e da condenação. Guarde isso no seu coração, mediante o pagamento de um resgate. O meu resgate já foi pago completamente na cruz do Calvário. O seu resgate não está sendo pago, já foi pago de uma vez e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse preço não foi monetário, mas foi o precioso sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo não apenas morreu por causa dos pecadores, mas morreu em lugar deles. Jesus morreu em meu lugar, Jesus morreu em seu lugar, em uma substituição penal e amorosa. Ao dizer que fomos comprados, e nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, Paulo deixa bem claro que não pertencemos mais a nós mesmos e não pertencemos mais a esse mundo.
nós pertencemos ao Rei da Glória, ao Senhor. A redenção efetuada por Cristo estabelece um novo senhorio. Nós não somos autônomos, mas somos propriedades exclusivas do Senhor. Você não é autônomo, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. A expressão fostes comprado por alto preço, preço do sangue do Cordeiro, ensina que Cristo nos resgatou do pecado com a sua própria vida, nos tornando seus. Ele não simplesmente paga a dívida, mas Ele nos atrai para si, e por causa dele nós fomos adotados como filhos benditos de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Pertencemos a Ele e por isso devemos viver para a sua glória. Amém, amados? Com santidade, gratidão, fidelidade e buscando ser semelhante a Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei quanto tempo você tem de crente, não sei, mas há algo que nós precisamos dizer, que a quantidade de tempo dentro de uma igreja não determina a maturidade. A maturidade é determinada pela semelhança ao Senhor Jesus. O quanto de Cristo você é semelhante, o quanto de Cristo você está procurando imitar e ser como Ele. A maturidade é espelhada nesse aspecto, é medida nesse ponto, e não apenas por conhecimento teológico. Tem algumas pessoas que têm um conhecimento teológico muito bom, mas muito péssimo de relacionamentos, muito péssimos no trato de um para com o outro. Que Deus nos dê a graça, queridos, de compreendermos que nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, para espelhá-lo em Cristo Jesus. Quinto testemunho, o Cristo ressuscitado como primícia da nova criação. 1 Coríntios 15 e 20. Diz o texto sagrado, 1 Coríntios 15 e 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias do que dormem. Amados, a ressurreição de Cristo é o coração do Evangelho. A ressurreição de Cristo é o coração do Evangelho. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ao dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo está afirmando que Jesus venceu a morte. Amém? Podemos afirmar isso? Jesus venceu a morte, todos? Jesus venceu a morte, de forma real, corporal e histórica. A ressurreição de Cristo não foi simbólica ou espiritual apenas, mas literal. O seu corpo crucificado foi transformado e glorificado, assim como será o nosso. Isso prova que Deus aceitou seu sacrifício, que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e que Ele inaugurou uma nova era de vida, de vitória, para todos os que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo as primícias dos que dormem. A expressão primícias, guarde bem isso no seu coração. A expressão primícias tem origem na agricultura do Antigo Testamento. Era a parte da colheita oferecida a Deus. As primícias indicavam que haveria mais colheita a seguir. Haveria mais colheita a seguir. Quando Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ele está ensinando que a ressurreição de Jesus é a garantia e o modelo da ressurreição futura de todos os crentes. Aleluia, aleluia. Aqueles que dormem são os que morreram em Cristo, e Ele, ao ressurgir, Jesus, ao ressuscitar, assegura que todos os seus
também ressuscitarão. Amados, vimos aí a primeira parte. Tratamos da centralidade do Evangelho, o testemunho de Cristo. Vejamos agora a segunda parte do versículo 6. A confirmação do Evangelho. Diz o texto: tem sido confirmado em vós, a parte B do versículo 6. A segunda parte, tem sido confirmado em vós, aponta para os efeitos visíveis da mensagem da cruz, da mensagem de Cristo na vida dos coríntios. Essa confirmação se manifesta na transformação espiritual operada pelo Espírito Santo. Deus confirma o Evangelho no coração dos eleitos por meio da regeneração, da santificação e do fruto espiritual. Isso mostra, queridos, que o Evangelho não apenas pregado, mas produz frutos reais na vida dos coríntios. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto era uma prova visível da veracidade do Evangelho. E nós também somos provas vivas da veracidade do Evangelho. Queridos, se nós pudéssemos nesse momento ter um espaço para que cada um pudesse testemunhar a transformação da sua vida ao ouvir o testemunho de Cristo, nós iríamos aqui ver coisas e testemunhos maravilhosos, porque Deus, através do testemunho de Cristo, transforma o coração de qualquer pecador. Não há caso perdido para o Senhor. Ele pode transformar, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá uma nova vida. Você pode nascer de novo hoje, ser uma nova criatura, porque é através do Espírito Santo que essa mensagem é confirmada, que essa mensagem é aplicada e um milagre extraordinário acontece. E você pode experimentar desse milagre hoje em nome de Jesus. O testemunho de Cristo não foi apenas ouvido, mas ratificado pelo Espírito no coração dos que creem. Calvino, ele disse: o Evangelho foi confirmado entre eles, porque não apenas o ouviram, mas o receberam pela fé e foram enriquecidos pelos dons espirituais. Deus confirma a autenticidade do Evangelho através da obra do Espírito Santo na vida daqueles que o recebem pela fé. Meu querido, João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nessa noite, você pode crer e receber a Jesus, e pelo poder de Deus, ser transformado em filho de Deus, aleluia. Essa é a confirmação do Evangelho, a aplicação da palavra, que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus. Amados, Deus enviou o Evangelho aos coríntios. Esse Evangelho transformou a vida deles. Eram escravos do pecado e da idolatria. Os coríntios viviam uma cultura profundamente influenciada por cultos pagãos, por prostituição ritual e pela ganância. Eles estavam longe da verdade e escravizados por desejos desordenados, vivendo sem conhecimento do Deus verdadeiro. Eles viviam em desordem moral e espiritual. A cidade de Corinto era notória por sua depravação moral, e muitos dos convertidos vieram em contextos de prostituição, de abuso e de engano. Aos coríntios faltava-lhes esperança e verdadeira identidade. Sem Cristo, os coríntios não tinham esperança verdadeira
nem direção para a vida. Estavam mortos espiritualmente, sem discernimento da verdade, sem paz com Deus e sem poder para vencer o pecado. Mas Deus enviou o Evangelho. Testemunho de Cristo foi proclamado e muitos se converteram ao Senhor Jesus. E hoje pode ser a noite da sua conversão. Aleluia. Aquela igreja tinha problemas. Paulo escreve para corrigi-los. A equipe de louvor, por gentileza. Mas antes de tudo, ele foca na obra de Deus. Na obra que Deus fez na vida deles. Versículo 4. Paulo agradece a Deus pelo propósito da graça em Cristo. No versículo 5, Paulo agradece a Deus pelos recursos recebidos em Cristo. E no versículo 6, Paulo agradece a Deus porque o Evangelho de Cristo foi confirmado em nós. Aplicando, queridos, essas verdades, a primeira atitude que devemos ter diante da nossa existência, diante da nossa membresia em uma igreja, diante da realidade desse mundo, a primeira atitude que devemos ter é de reconhecer os feitos de Deus. Deus está agindo, Deus está no controle, Deus é soberano, Deus é o Senhor da história. Não existe nada fora do controle divino. Nós podemos achar que as coisas estão desandando, mas Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e por isso nós devemos agradecer, nós devemos ter um coração grato, porque a nossa perspectiva de olhar está na perspectiva da soberania de Deus, e não da irresponsabilidade humana. E a segunda atitude, queridos, que devemos adotar, é de cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Se você olhar para o seu irmão de lado, olhar para trás, olhar à sua frente, vai ter um ser humano, uma pessoa que precisa de Deus, que precisa se firmar na rocha, que precisa continuar na graça, que precisa perseverar até o fim. Mas esse fardo é pesado para nós carregarmos sozinhos. Nós precisamos ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Em vez de sermos semeadores de desgraça, devemos semear a graça. Em vez apenas de criticar, apontar erros e imperfeições, devemos estender o braço amigo para promover a correção, a edificação e o fortalecimento. Você olha para a pessoa, vê o externo, apenas o exterior, mas talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja com o coração sangrando, dolorido, o espírito abatido, e você deve ser o instrumento, dando uma palavra de ânimo, de força, para que essa pessoa possa se levantar e servir a Deus com louvor e com gratidão. Somos desafiados a cuidar uns dos outros, em nome do Senhor Jesus.